Doutor, eu estou me sentindo muito cansado, muita fadiga, não tenho vontade de fazer as coisas. Essa é uma queixa muito frequente na nossa prática, talvez uma das mais frequentes, se não a mais. E a fadiga, então, vamos usar esse termo, ela pode ser causada tanto pela doença em si, o câncer, e aí qualquer doença crônica pode fazer essa alteração, mas também pelo tratamento. Seja a quimioterapia, sejam também os novos medicamentos, terapia-alvo, em algum grau imunoterapia, pode causar essa sensação de fadiga, sabe, essa vontade de não fazer nada, parece ter muita dificuldade para realizar movimentos, fazer as coisas. Então nesse vídeo eu queria comentar com vocês então sobre essas causas, os medicamentos que fazem isso e o que a gente pode fazer então para amenizar, para tentar reduzir esse sintoma que incomoda bastante, que é um pouco chato, mas que tem maneiras aí de serem evitados e minimamente reduzidos. Então vem comigo nesse vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico e eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, mandem para os conhecidos, pessoas que estão em tratamento de câncer ou conhecidos, pessoas próximas que estão passando por isso, que conhecem alguém, porque essa informação pode fazer diferença, pode ajudar muita gente que está passando por isso e que tem dúvidas, que de repente não foi procurar, que está sofrendo com essa situação. A gente sabe que o câncer, quem de repente tem um diagnóstico sobre isso, começa essa nova fase, tem muita dificuldade de entender, tudo é novo, tudo é diferente, então ter mais informação pode fazer uma diferença muito grande. E, consequentemente, você já me apoia, me ajuda aqui no canal. Então, esse é o pedido que eu deixo aqui para vocês. E bom, o termo técnico que eu usei no título do vídeo, a fadiga, basicamente é aquela canseira, aquela sensação de cansaço, aquele desânimo que a gente sente. Isso é muito frequente, não só na oncologia, mas qualquer doença pode trazer isso de alguma forma. E digo mais, muitos medicamentos podem fazer isso, independente de serem oncológicos ou não. Então aqui entra um primeiro ponto. Tanto a doença, aqui pensando que eu estou falando mais de oncologia no canal, tanto a doença, o câncer em si, quanto o tratamento, independente dele, quimioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, enfim, qualquer tipo de tratamento pode gerar esse sintoma, pode gerar essa fadiga. E aí eu deixo um alerta para quem é familiar, para quem é próximo e está acompanhando, porque às vezes parece que a pessoa está, vamos usar esse termo, com preguiça, não sente vontade de fazer alguma coisa, mas a fadiga ela causa isso mesmo. A gente fica desanimado, você não quer levantar, não quer fazer as coisas. E é muito comum às vezes confundir isso com um quadro depressivo. Isso pode acontecer também. E muitas vezes pode estar associado. A gente tem que tomar esse cuidado na prática, tem que tentar analisar bem. Mas a fadiga, esse cansaço, ele pode sim acompanhar o tratamento. É muito frequente a gente ter alterações que levem a isso. Então é importante, eu como médico oncologista, se estou acompanhando o paciente, ele está com essa queixa, eu investigar outros problemas que poderiam levar a isso. Vou dar alguns exemplos. A anemia, ela pode causar muita fadiga, muito cansaço. Então se o meu paciente que está fazendo quimioterapia, que está em tratamento, ele está com uma anemia, talvez essa possa ser a causa. Então eu corrijo essa anemia, pode ser que ele melhore. Vejo isso com bastante frequência na prática. Outra causa, alterações hormonais. Se o paciente tem uma alteração de tireoide, falta do hormônio da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, isso pode causar muita fadiga. E aí tem medicamentos, não tanto a quimioterapia, mas principalmente imunoterapia, até alguns tipos de terapia-alvo podem fazer isso também, essa alteração hormonal, essas mudanças na tireoide, e aí isso pode levar por consequência também a fadiga. Medicamentos podem fazer isso. Eu tenho um paciente que está tratando em paralelo diabetes, está caindo muito a glicemia dele, eu estou tendo um efeito ao contrário, mas essa hipoglicemia, por exemplo, pode deixar o paciente mais fraco. Ou se o paciente está ficando com a pressão muito baixa, de repente ele fazia um tratamento de pressão antes, ele perdeu peso, teve algumas alterações ali pelo tratamento, e essa pressão está tendendo a mais baixa, ele continuou tomando o remédio. Então, isso também pode dar uma sensação desse cansaço, dessa fadiga.
Então percebam, além do diagnóstico e do tratamento em si, existem várias causas que podem estar associadas. Então é muito importante trazer esse sintoma na consulta, trazer isso para nós, e aí a gente analisar de uma maneira global o que pode estar causando isso e que formas nós vamos fazer aí para ter esses ajustes e tentar melhorar esse problema. Efetivamente, se eu tirei então essas alterações como anemia, tireoide, algum medicamento que eu poderia mexer, suspender, e de repente isso não melhorou, tem alguma coisa que a gente pode fazer então? Pode mexer nesse sentido? E sim, tem coisas que nós podemos fazer para ajudar com relação a isso. Um primeiro ponto antes de entrar é, nós não temos medicamentos específicos, eu não tenho uma droga que trata especificamente fadiga. Então esse também é um ponto de atenção, porque nós vamos ter que tentar encontrar aí formas de amenizar esses sintomas. Uma primeira causa aí é, às vezes o paciente, nessa fase, ansiedade, os próprios medicamentos, preocupações, ele dorme mal, ele tem algum grau de insônia. E muitas vezes ele troca isso pelo dia, por exemplo, ele tira grandes cochilos durante o dia. Então além dele ter a insônia, que já causa, querendo ou não, um cansaço, ele dorme muito durante o dia. Esse já é um ponto de atenção, então é recomendado tomar cuidado com esses cochilos durante o dia, evitar períodos maiores que 1 hora, para você tentar não ter essa desregulação, tentar ter um sono adequado, tentar não dormir muito durante o dia, estar mais ativo, isso já pode ajudar. Um contrassenso aí é, o que melhora muito fadiga, e aí eu citei a palavra contrassenso porque é estranho, né? Como que eu vou fazer isso se eu já estou com fadiga? Mas o exercício físico é muito importante, ajuda bastante. E aqui não precisa ser um exercício muito intensivo, muito intenso. Mas se você consegue fazer uma caminhada, algum tipo de atividade, isso tende a diminuir a fadiga, a melhorar esse sintoma. Melhorar a saúde de uma forma geral, mas especificamente para isso, pode ser bom. Claro, aí tem que ver qual a sua situação com relação ao câncer, o tipo de tratamento e o que é possível para você, para o seu perfil. Mas a atividade física é um ótimo tratamento, ajuda muito a reduzir fadiga. Outros tipos de terapia mais alternativas, por exemplo, meditação, yoga, isso também parece ter algum benefício, parece ajudar. Já vi muitos pacientes dizerem que teve melhora com esses tratamentos, então isso pode ser muito útil. Mas e aí, doutor, tem algum medicamento que pode ajudar nesse sentido? A gente tem alguma coisa relacionada, por exemplo, ao uso de corticoide. Então, o uso de corticoide em doses baixas ali por alguns dias, talvez algumas semanas, parece ser benéfico para a fadiga, mas aí vale um adendo. A gente tem que evitar esse uso contínuo. Muitos de vocês aqui que estão acompanhando sabem que o corticoide tem lá seus efeitos colaterais, mas é uma medicação muito boa na nossa prática e pode ter essa aplicação para a fadiga. Então, fica esse adendo aí de algo que a gente pode usar, sempre com o adendo que eu trago aqui nos vídeos. Não utilize esse tipo de medicamento sem uma prescrição médica, sem uma orientação. O corticoide tem muitos efeitos colaterais, a gente tem que ter cuidado quanto a isso. E um outro que esse, mais do que até o corticoide, tem muitos perigos e por isso a gente tem que tomar cuidado, seria a Ritalina. Ela pode ter algum efeito benéfico nesse sentido, a gente tem um estudo já um pouco antigo nesse sentido, mas de novo, são para casos muito específicos. Eu confesso que na minha prática nunca precisei utilizar, a gente consegue encontrar outras formas de amenizar a fadiga, mas ele está descrito como um tratamento, uma possibilidade para algumas situações mais específicas, mais graves, então por isso que eu estou citando no vídeo, mas de novo, tem uma orientação médica nesse sentido. E uma outra classe aí, e aí vai depender muito se o paciente tem isso associado. E perceba, é difícil a gente entender isso na prática, né? Porque sintomas de ansiedade, depressão se misturam muito com relação à fadiga. Mas se eu sei que o paciente tem isso associado, eu tratar esse problema, eu usar um medicamento antidepressivo, vou citar aqui alguns nomes, só fluoxetina, sertralina, estalopram, enfim. Se eu utilizar algum tipo de medicamento como esse, e o paciente já tem um problema de ansiedade e depressão, pode ser que isso ajude a melhorar também a fadiga. Talvez essas coisas possam andar muito próximas ali, muito associadas. Então, essa também é uma forma de ser abordada caso o paciente tenha essas alterações psicológicas. Então percebam que eu citei aqui com relação à fadiga, coisas que vocês podem procurar fazer na prática, como a questão do exercício,
como a questão aí de coisas alternativas, meditação, yoga, e a parte medicamentosa, que essa precisa de um médico junto, entendendo qual a necessidade do paciente e que tipo de prescrição ele vai utilizar, a dose, por quanto tempo. Então percebam, fadiga, infelizmente, é um efeito chato, ruim do tratamento, ou muitas vezes da própria doença, tem várias causas associadas. Às vezes o paciente com câncer está com fadiga, mas o problema está em outras questões, se tem outras doenças, outros medicamentos que fazem isso, outras alterações, como alterações hormonais, por exemplo, anemia. Então muitas vezes a causa é outra, então é importante a gente entender, investigar e tentar tratar esse problema, porque é um sintoma que incomoda bastante e dificulta muitas vezes o tratamento, o ânimo do paciente. Então tudo isso é uma cascata, né? Se você não consegue resolver esse pequeno problema ali, porque a fadiga muita gente trata como um problema pequeno, mas não é, porque daí ela vai te levando a uma série de outras questões. Você vai desanimando, vai ficando menos ativo, fazendo menos coisa. Então é muito importante a gente ter esse cuidado na nossa prática e procurar uma solução. Mais uma vez, não deixe de levar essa queixa ao médico. Eu imagino que muitos pacientes têm esse sintoma e muitas vezes deixam de relatar. Então é muito importante relatar isso em consulta, contar para nós, trazer que isso está incomodando para buscarmos a melhor solução possível, fazer a investigação e tentar atacar esse problema. Beleza, pessoal? Esse era o conteúdo que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Deixe para mim nos comentários se você já fez tratamento ou está em tratamento, se você sente isso, sente essa alteração, sente fadiga nesse período. E antes de encerrar, eu gostaria de pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, para o YouTube entender que isso aqui é um conteúdo relevante, que pode fazer diferença para mais pessoas e entregar ele também, sugerir para mais gente. Isso, consequentemente, também me ajuda, faz o canal crescer cada vez mais. Beleza? Até o próximo.